Bom dia, turma! Na nossa aula de hoje nós iremos trabalhar o conteúdo de paisagens. Começando, no seu dia a dia, você convive com diferentes paisagens. A da sua casa, a da rua onde mora, a da escola onde estuda. Você pode observar também paisagens de outros lugares do Brasil e do mundo, quando viaja ou em imagens de jornais, de revistas, na televisão, no computador. Mas vem à nossa cabeça, né? O que é paisagem? Bom, em geral as pessoas chamam de paisagem aquilo que consideram bonito, como uma praia ensolarada ou uma cachoeira. Mas entende-se por paisagem tudo aquilo que é perceptível através de nossos sentidos, através da visão, através do tato, através da audição e do olfato. Se olharmos de cada uma das janelas de nossa moradia, veremos diferentes paisagens, como áreas urbanas e rurais, além de sentir o cheiro de flores ou barulho de veículos em uma avenida movimentada, a sensação de calor e frio que também fazem parte da paisagem. Mas para a geografia, paisagem não é apenas um belo panorama natural, não é apenas algo bonito. Para a geografia, paisagem ela é o conjunto de elementos naturais e culturais que podemos observar em um local. E vem também outra perguntinha. Mas o que são esses elementos naturais e culturais que compõem a paisagem? Pois bem, os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles que são construídos pela natureza. Vai ser o quê? As formas de relevo, que são montanhas, vales, planaltos, planícies, serras, vulcões, a hidrografia, que é os lagos, os rios, os oceanos, mares, a vegetação, que são as florestas tropicais, as savanas, desertos e etc. E os elementos culturais são aqueles que são construídos pelos seres humanos, como por exemplo, casas, prédios, edifícios, pontes, rodovias, plantações hidrelétricas e entre outros. E a partir desses elementos naturais e culturais que compõem a paisagem, é possível a gente entender melhor os tipos de paisagem. Por exemplo, as paisagens naturais. As paisagens naturais são aquelas que existem apenas elementos naturais ou poucos elementos culturais, onde a intervenção humana é pequena ou inexistente. Por exemplo, essa aqui, como vocês podem observar, essa paisagem, identificamos um rio, e esse rio ele está ligado à questão da hidrografia, né, que é um elemento importante da paisagem natural. Vejamos também aqui as suas margens, uma floresta. Essa floresta está ligada à questão da vegetação. E mais adiante, bem atrás, estamos vendo uma cadeia de montanhas, que está ligada à questão da forma de relevo. Então, esses são elementos importantíssimos de uma paisagem natural. Então, podemos identificar aqui somente o predomínio de elementos naturais, sendo uma paisagem predominantemente natural. Nenhum tipo de elemento cultural e também, como vocês podem ver, nenhum tipo de intervenção humana. Mais adiante, nessa daqui, vocês podem observar, essa paisagem tem um rio correndo, né? E as suas margens, no seu leito, vocês podem observar uma mata. Então, o rio ligado à questão da hidrografia e a mata, aqui nas suas margens, no seu leito, ligado à questão da vegetação. Então,
é uma paisagem predominantemente natural, composto de elementos naturais. Uma coisa que eu também queria destacar para vocês é a questão, por exemplo, para tentar educar a nossa visão quando a gente for ler uma paisagem. Por exemplo, paisagem tem o primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. O primeiro plano é o que está próximo da nossa visão, é o que está próximo. O que a gente enxerga bem em cima da gente. Que vai ser o quê? O rio. O rio vai ser o plano 1. Vai ser o que está próximo da gente, o que está próximo da nossa visão. Aí mais atrás, que vai ser o intermediário, que está no meio. Vai ser o quê? A floresta. A floresta vai ser o plano 2. Ou seja, ela está um pouquinho distante, e um pouquinho próximo. É o intermediário, é o plano 2. E o plano 3 é o que está distante, é o que está no fundo. Né? É o que a gente vê lá longe, que vai ser o quê? A cadeia de montanhas. Então, o rio é o plano 1, a floresta, plano 2, e a cadeia de montanhas, plano 3. Ainda hoje, há paisagens predominantemente naturais, como trechos de floresta de difícil acesso, áreas desérticas, certas regiões polares, ou o fundo dos oceanos. Como aqui vocês podem observar, aqui é um exemplo do que eu acabei de falar para vocês. Aqui é uma região desértica, né? Um local de difícil acesso. Eu acho que aqui é quase impossível, né, de ter algum tipo de intervenção humana. Um ser humano não ia construir uma casa no meio do deserto. Então, aqui, como vocês podem ver, dunas de areia. Então, aqui é predominantemente só de elementos naturais. Essa é uma paisagem predominantemente natural. Os fenômenos naturais, eles também modificam as paisagens. Que são o quê? A ação das águas, a ação dos ventos, os terremotos, os vulcões. São exemplos de fenômenos naturais que eles vão transformando as paisagens desde a sua formação. Aqui é um exemplo que eu destaco para vocês. Né? Aqui é o Grand Canyon. O Grand Canyon está localizado nos Estados Unidos. Aqui antigamente era uma área plana, que vinha cortada pelo rio. E esse rio, com a sua tensão, com o seu grande volume de água, ele foi esculpindo, né, com a sua velocidade. Ele foi esculpindo, foi afunilando e formando esses grandes córregos que vocês podem ver aqui, né, formando esses vales, que ainda hoje vocês podem observar que passam os rios. Então tudo isso foi ocasionado, foi feito por um fenômeno natural, as águas dos rios, sendo uma paisagem predominantemente natural, transformada, modificada por um fenômeno natural, a ação das águas. Aqui também é uma paisagem que foi também modificada, né, por um fenômeno natural, a ação dos ventos. E as paisagens geográficas, são aquelas que é possível identificar o predomínio de elementos culturais, resultantes da transformação da natureza pelo trabalho humano. Onde o ser humano ele vai ser o agente modificador. Como podemos observar aqui, são exemplos de paisagens geográficas. Aqui na primeira vemos muitos prédios, muitos edifícios, casas, né, mais distante ali, ruas, rodovias, avenidas. Então é uma paisagem que ela foi transformada, ela foi modificada pelo ser humano. O ser humano ele fez tudo isso daqui. São elementos culturais, então é uma paisagem predominantemente geográfica. Aqui, como vocês podem ver, tem elemento natural aqui, ó, essa montanha, né, essa parte aqui bem de trás, ó, vocês podem ver. Mas aqui à frente vocês podem ver uma grande ponte, né, uma grande ponte que é para a transição dos veículos. E aqui também você pode ver casas, fábrica, carros, ó, ruas, estradas. Então, predomina também de elementos culturais, né? De elementos culturais, que faz parte da paisagem geográfica. Aqui, como vocês podem ver, antigamente era uma montanha, que ela foi modificada, transformada pelo trabalho humano. O ser humano veio, interviu e transformou. E aqui, como vocês podem ver agora, casas, né? Condomínios, que foi transformado, né, pelo ser humano. E também podemos dizer que é uma paisagem também transformada, né, que foi transformada pela ação humana.
Aqui também é uma paisagem que ela foi modificada pelo ser humano. É uma paisagem geográfica e transformada. Por exemplo, aqui tinha uma paisagem, uma vegetação original, e o ser humano veio e retirou, né, derrubou toda essa vegetação. E ele veio e construiu essa lavoura. Pode ser uma lavoura de feijão, de café, de milho, trigo. Enfim, ele veio e colocou. Então é uma paisagem transformada, né? Ela foi modificada pelo ser humano. É uma paisagem agora cultural. Continuando. Essas intervenções elas provocam sérios danos ao meio ambiente, essas intervenções do ser humano nas paisagens. Uma que podemos destacar é a destruição da vegetação. O desmatamento ele vai causar a redução da umidade do ar, né? E a retirada da vegetação ela deixa o solo exposto para a ação das águas e do vento. Os animais que vivem naquela região desmatada, eles não vão encontrar mais o alimento que ele tinha para comer. Então eles vão ter que deslocar para outras áreas, outras regiões, à procura de alimento, que talvez não encontrem. Então, essas espécies animais e vegetais, elas correm o risco, né, de desaparecer antes mesmo de serem conhecidas ou estudadas. Outra é a exploração do solo. A exploração do solo é que os seres humanos, para realizar grandes atividades agrícolas, eles exploram o solo de extensas áreas do nosso planeta. E, como eu falei, eles retiram a vegetação original e eles vão plantar uma lavoura, né, nesse local. E vai alterar profundamente a paisagem. E o uso, né, de fertilizantes, agrotóxicos, eles vão contaminar o solo. Pode também chegar a lençóis freáticos, né, a água dos rios, que essa água é utilizada aqui para o abastecimento da população humana ou até mesmo para a reprodução dos peixes. Então, isso aí pode contaminar tanto o solo, como também vem a contaminar em seguida os seres humanos. E por fim, tem também a questão também da utilização da água dos rios, né, a água dos rios e também a questão dos oceanos. Da questão dos rios, a utilização dos rios, destaca-se o represamento de rios para gerar energia elétrica, que também causa danos, né, ao meio ambiente, alterando profundamente a paisagem. A utilização também para a irrigação de plantações, a mudança dos cursos de água para favorecer a ocupação humana. As águas da superfície terrestre, as do subsolo, elas estão sujeitas à poluição, que são os resíduos lançados, né, por empresas e por indústrias mineradoras. E por fim também tem os oceanos. Os oceanos, eles às vezes, a gente encontra muito plataformas, né, plataformas de exploração petrolífera, pontes. Isso daí vai transformar, vai alterar né, totalmente a paisagem natural, fazendo uma paisagem transformada e também causando danos ao meio ambiente. Obrigado.